eu quero lhe dar boa noite. É uma satisfação, né, estar com você aqui nesse papo, nessa entrevista. Certamente eu acredito que vai ser um papo agradável, a gente tem muita coisa boa para conversar. E como eu estava manifestando aqui antes de você entrar, assim, eu agradeço a CIRN, é a primeira vez que eu sou um membro mais acho que o calouro, né, como a Tatiana estava falando, e você está sendo a minha primeira entrevista, né, a partir da CIRN aqui, então a CIRN aí está nos juntando nesse momento, e é uma satisfação para mim conversar justamente com alguém da Terra, com uma mulher e com uma cineasta, uma diretora. E também eu acho que é interessantíssimo que a gente fale aqui que você também é uma exímia preparadora de elenco, né? Então eu andei vendo algumas coisas suas sobre a questão da preparação de elenco e eu acho que isso é algo que a gente precisa conversar também. E mais na frente, quando a gente começar de verdade aqui as perguntas, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como preparadora de elenco também, se você não se importar. Então, mais uma vez, boa noite, né? Então, eu sou, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Jonatas Andrade, sou o membro mais recente da CIRN, escrevo sobre cinema há muito tempo e hoje a gente está aqui com a Márcia Lois, né? Márcia Lois, a pronúncia está correta, né, Márcia? Seu sobrenome? É, Espero não estar errado. E, Luz, e a é Lois? o O fechado, como se fosse o Tá, circunflexo. Mas é pronto. Então, besteira, esse Márcia, preciosismo eu não tem não. perdão, então, Márcia Lois. Então, assim, a Imagina. Márcia, a gente tem a gente pode falar hoje sobre alguns trabalhos, né, seus, e também eu gostaria de vislumbrar um pouco do que vem aí, né, do que você já puder nos adiantar mais na frente aí. Então, assim, para a gente poder começar, né, eu queria começar com uma pergunta bem mais básica, assim, acho que é uma pergunta bastante introdutória mesmo, né? Eu queria saber de você como é que você chegou até o cinema, se foi o cinema que chegou até você, alguém que apresentou o cinema, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes a cultura, né? A gente fica muito em casa, assiste muito filme quando é criança. E isso tem a ver, inclusive, com uma das coisas que a gente vai eventualmente conversar aqui, que é sobre a influência, inclusive, do cinema americano também, né? Assim, na formação cultural do brasileiro, né? Então a gente sabe que a gente passou a vida toda vendo o cinema americano, né? Os enlatados, as coisas que chegam de lá. Então, como é que você chegou até o cinema? Como é que o cinema chegou até você? Como é que você se tornou diretora, cineasta, preparadora de elenco? Bem, deixa eu ver se eu consigo formular a resposta sem virar palestra, né? Desde sempre eu quis ser sempre um bocado de coisa, desde veterinária, aeromoça, bióloga, astronauta, e aí eu encontrei a solução para tanta vontade de tanta coisa diferente na atuação, né? Começa com a questão do ser atriz, para poder ter todas essas experiências. Lá eu, na minha pequena infância, na minha cabeça lúdica, né? E aí, da atuação, né, eu sempre gostei dos clássicos, eu sempre assisti, e claro, sim, sempre muito, até porque era o que chegava mesmo, cinema classicão norte-americano mesmo, depois que eu cheguei no cinema europeu, e mais na frente no cinema coreano, que gosto muito, e de 2010 para cá, um namoro aí cada vez mais arrochado com o cinema latino. E aí tudo começou por isso, por esse desejo de viver várias coisas diferentes, e aí eu identifiquei a atuação como sendo a porta para passar por várias experiências diferentes, que eu gosto do diferente, eu sou uma pessoa o tempo inteiro que busca coisas diferentes, pessoas diferentes, tipos diferentes de relacionamento, né? Já inventei até um período aí de dar uma de poliamorista. É legal, é interessante, mas dá dor de cabeça. Não desisti ainda, mas também no momento deixa quieto. E eu acho que é um pouco disso, dessa alma inquieta, né? Dessa vontade pulsante, assim, de estar passando por muitas coisas.
e ver na arte a possibilidade de passar por isso, né? Se eu disser que eu sofri influência da minha família, é uma grande mentira. Eu venho da periferia, da zona norte de Natal, e inicialmente isso era até um problema, porque para minha mãe é tipo assim, se eu chegasse a ser secretário recepcionista de alguma empresa, é tipo o grande sucesso na minha vida, entende? Então, quando eu cheguei para ela e falei, quero trabalhar com arte, é tipo, você é doida, você está comendo merda? Da onde que filho de proletariado, de trabalhador, teu pai é eletricista, eu sou costureira de fábrica na época, da onde que tem espaço para tu inventar de correr atrás de teatro e mais na frente de cinema. Mas, enfim, sou teimosa, cabeça dura e acabei, aos poucos, amansando ela. E o namoro com o cinema começa muito em... É besteira, mas filmes de sessão da tarde, né? Assim, também assistia muito Corujão, porque de pequena tinha insônia, assistia escondida. Isso inicialmente. Depois veio as locadoras, que eu até hoje sinto falta, adoro quem passou por essa fase das locadoras aqui. Assisti um filme que me marcou muito, que eu acho que é um filme bem chato para muita gente, bem underground, que é praticamente um filme que é uma longa, imensa conversa caminhando na praia, né, que é o Ponto de Mutação, de Fritjof, sobre as teorias de Fritjof Capra, que eu, inclusive, acho que foi o irmão dele que dirigiu. Né? Esse é um filme que eu já assisti e reassisti, né? Brancaleone de la Marca, né? São coisas que me marcam assim e que me mexe, né? Costurica, Emi Costurica é uma referência muito forte assim. E indo para o cinema americano, Tarantino, né? Inclusive eu faço uma pequena homenagem a ele no meu próximo filme que vai, se Deus quiser, a gente consegue lançar próximo ano, meu primeiro longa. E é isso, assim, sabe? Então, vem do teatro eu fui estudando, fui lendo e fui chegando nesses lugares, desse cinema mais lado B, que eu me identifico muito por uma questão de ver possibilidades que tenham a ver com a minha realidade, né? Porque eu não estou em Hollywood e nem sei se eu quero ir, sinceramente, mas que também é legal, que adoro Dançando na Chuva, também gosto da coisa mainstream, assim, do blockbuster grandão, né? Não é que eu tenha problemas com isso, né? Assisti Avengers com a minha filha de 15 anos, praticamente todos, e me diverti, entende? Mas não sei se eu respondi, é isso. Não, Mas cheguei a ser respondeu. diretora porque primeiro eu fui atriz. Estão perguntando se você ainda gosta de Almodóvar. Amo. Acho que eu sei quem perguntei. Acho que eu sei quem perguntou. Tem o Madres Paralelas, né? Aí com a Penélope Cruz dele, que está para sair. Sim, Se não me engano, acho que o nome é esse. Né? Adoro A Pele que Habito, eu achei fantástico. Julieta, amei. Mal Educação, né? Mal Educação é um filme que está no meu coração. Sim. Né? Adoro. Márcia, tem um filme que eu amo muito, que deixa para lá, depois a gente fala. Não, mas fale, por favor. É do Almodóvar? Não, vou falar não. Vou falar não, deixa para lá. Carne Trêmula. Sim. Para a gente ir fazendo um passeio aqui pelas nossas Américas aí, né? Embora tenha a América do Norte basicamente não é nossa e também ninguém nos aceita, né, lá. Mas para a gente fazer um passeio aí pelas Américas, né? Para a gente ir para a América Latina, América do Sul, e também na América Central e passar rapidamente lá na América do Norte. A gente sabe que o público brasileiro, os espectadores brasileiros, eles foram acostumados realmente com o cinemão americano, né? Essa coisa mais o que as pessoas viram em locadora, veem hoje em grande maioria nos serviços de streaming, né? E nos cinemas também. Então a gente sabe que o brasileiro ele tende a conhecer bem mais o cinema americano,
às vezes até mais um pouco do cinema europeu e também às vezes até do cinema asiático, né? Principalmente com os atores de artes marciais, Jack Chan, Jet Li, Bruce Lee, por aí vai. Mas aí eu pergunto a você, como é que você percebe, por exemplo, em relação à América Latina, a nossa relação, a relação do brasileiro com o cinema da América Latina, até porque a própria visão que o brasileiro tem sobre o cinema brasileiro é muito deturpada, ou então é uma visão que basicamente gira em torno de um, dois ou três eixos, né, de gêneros ou de temáticas que a gente tende, as pessoas tendem a configurar o cinema brasileiro, enquadrar, engavetar nesses estilos. Então, como é que você vê a relação do brasileiro, não só com o cinema brasileiro, né, mas com o cinema feito na América Latina? É porque é uma questão bastante complexa, porque ela começa por causa do sistema político, né? Se você, por exemplo, vai para a França tem uma legislação que protege a indústria audiovisual francesa, de forma que eu não sei exatamente se eu estiver falando algum número que não corresponda à realidade, mas parece que é 50%. Então, se você entra numa sala de cinema francesa, qualquer uma, de qualquer lugar, pode ser o cu do mundo lá na França, lá no interiorzinho, sempre vai ter metade das salas existentes naquele local com uma programação francesa, de filmes franceses ou de línguas francesas, né? Porque tem aquilo ali, Bruxelas e tudo. E o resto é distribuído entre outros países e entra também os blockbusters. Aqui não é assim, né? Se você entra numa sala de cinema, às vezes nem tem filme brasileiro. Você pode, né? Às vezes é um ou outro perdido, né? Aquele lá da Globo Filmes que já está lá naquele patamar, que já tem as coproduções internacionais, então já é mais cinema-indústria. Então, para um filme independente conseguir chegar numa sala de cinema comercial é uma odisseia anormal. E conseguir público, porque as pessoas querem ver aquilo que você está pagando o ingresso, e aí você quer ter garantias de que você vai ter o seu entretenimento. Então, as pessoas, na média, não querem arriscar conhecer algo que elas não conhecem. Então, se elas não conhecem o cinema brasileiro, né, elas tendem, se eu tenho lá 10 filmes, tem um filme brasileiro e os outros são, né, esses filmes com, né, grandão aí, Homem de Ferro, Avengers e etc., é muito provável que eles vão para um desses, assim. Porque na cabeça deles, da forma como foi educados, a quantidade de informação que recebe pela mídia, é como se aquilo sim fosse cinema, entende? E aquele outro que se chama cinema brasileiro é um vídeo, é alguma outra coisa que parece que não se sabe fazer direito. Na grande massa, ainda existe esse preconceito, esse olhar desconhecido, né? E é um problema que começa por conta da legislação, entende? Porque se a gente tivesse uma legislação que protegesse o produtor nacional, o produto nacional, a exemplo da Espanha, né? Isso já teria mudado, entende? Existe um entendimento de que você investir a França, ela é forte produtora e consumidora de animação. Eles produzem muito, assim. E o governo coloca dinheiro. E ele coloca dinheiro na indústria sempre porque sabe que isso volta, né? Volta de várias formas. E aí a gente tem vários governos que não pensavam assim. Teve um período que estava começando a se pensar assim, e aí teve um período que a coisa estava melhorando, e aí vem agora um governo que não consegue enxergar a potência econômica. Eu não estou nem falando de artística, estou falando de potência econômica, que é investir num setor como o setor audiovisual, investir e proteger a própria indústria. E isso é um problema grande. Então fica muito difícil eu chegar no público se lá em cima, que é quem deveria nos proteger, acaba abrindo as portas
para que a indústria norte-americana e depois disso a europeia consiga entrar aqui com tudo e tomar conta, né, dos espaços de comercialização, né, dos filmes. E isso é o grande gargalo, é a distribuição, que é através da distribuição que a gente chega no público. Né? Ainda continua sendo uma coisa assim, uma luta de Davi contra Golias para o realizador. Mas está melhorando e mudando com a entrada dos streams. Aí eu estou falando de Netflix, eu estou falando de Amazon. Acabei de vir da Paraíba agora e estava fazendo a pré-seleção de elenco de atores locais, Paraíba, né, e Pernambuco, para uma série da Amazon que vai ser rodada lá. Então, está se abrindo um espaço, né, que não passa pelo viés da política, que é uma coisa mais através das empresas, né, que eles têm um entendimento de que é interessante você produzir localmente e é interessante que você também, as pessoas cada vez mais estão querendo variedades. Então, aos pouquinhos, as pessoas estão querendo conhecer, né, que cinema brasileiro é esse, e novos rostos também, né? Não somente aquele pessoal padronizado da Globo, nada contra, mas, enfim, é sempre as mesmas pessoas. Então, o comportamento do consumidor de conteúdos audiovisuais por conta da internet, ele vai mudando, porque ele começa a ter um acesso muito rápido a uma quantidade enorme de filmes, de séries, e com isso se precisa produzir muito mais para dar conta da demanda. E aí é o momento que se abre uma portazinha para outros produtores, outros tipos de conteúdo, outros sotaques, que é o que está acontecendo agora nesse momento. Eu tenho muita fé que vem um capítulo interessante para a gente aí. Márcia, eu ia fazer essa pergunta depois a você, mas como você trouxe em uma das suas falas, você falou justamente sobre a questão dessa abertura que os serviços de streaming têm propiciado, até mesmo ao nosso cinema, né? A Netflix, a Amazon, já tem produções, tanto de cinema, como documentário, como em séries, né? Que são produzidas por ela. Aí eu ia lhe fazer essa pergunta um pouco depois, mas aproveitando esse gancho, eu queria a sua opinião como alguém que trabalha na indústria, que já trabalhou em diversos papéis, funções. Você acha que mediante eu não sei se você ficou sabendo, mas a Netflix vai distribuir, né, produzir e vai distribuir aquele longa de ficção, Os Sete Prisioneiros, né, que é com o Christian Malheiros, né, do Sócrates, que é do diretor de Sócrates, e com o Rodrigo Santoro. Então, há uma possibilidade, né, as inscrições para o Oscar começaram, se eu não estou enganado, e há uma possibilidade desse filme, claro, com a Netflix por trás, assim como foi o Vida Invisível, a Vida Invisível no ano passado, né, que a Vida Invisível ganhou e conquistou a vaga no lugar do Bacurau. Aliás, eu acho que foi em 2019, né, acho que foi antes da pandemia. Foi de Cariainum, foi. E assim, você acha que realmente para o cinema brasileiro perder esse estigma que ele tem, que não é merecido, né, que foi dado, que foi conseguido, justamente por esse espaço que ele não tem, e ao mesmo tempo tem muito espaço, mas é uma coisa muito de nicho, no sentido de que o que a gente sabe que bolha, tem espaço é aquela bolha da Globo Filmes. O Kleber Mendonça Filho, né, aproveitando, acho que em 2017, 2017, na época do lançamento do Som ao Redor, ele diz aquela frase de que se ele filmasse um churrasco na casa dele, com distribuição da Globo Filmes, ele colocaria 100 mil pessoas para assistir esse churrasco na casa dele, se fosse distribuído pela Globo Filmes, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: você acha que o que falta para o cinema brasileiro ter mais respeito, ser mais respeitado pelo grande público, seria, por exemplo, ganhar um Oscar? Ou se mesmo se ganhar, a gente não vai conseguir alcançar esse respeito?
um Oscar, como é um prêmio de indústria e tem todo um marketing imenso de longa data acerca disso, faz um rebuliço, né, na cabeça da galera. Mas isso eu acho que se depender somente de um filme ganhar o Oscar, isso seria um momentâneo, entende? Precisa de mais. Eu acho que isso poderia dar uma sacudida, mas seria momentâneo e talvez para aquela galera que estava envolvida naquele filme, não para outros filmes, entende? Eu acho que, por exemplo, principalmente se é um filme que não vem de um cinema independente, né? Não é um filme Bacurau, por exemplo, é um cinema independente, né? Entenda-se dependente de você ter total liberdade criativa da sua obra, não simplesmente que você fez com pouco ou muito dinheiro. Independência tem a ver com a liberdade criativa. Um filme feito pela Netflix, a independência disso, no ponto de vista criativo, ela não é total. Ela é de acordo com o que o stream, o canal que está bancando, ele acredita que é bacana, né? Então, se de repente o diretor quer fazer uma cena X e o streamer acha, acho que não se vai bater com o público, corta e corta. Ou você sai, se você puxar, chama outro para dirigir, né? Eles estão, literalmente, estou pagando, vai ser do meu jeito. Então, não é cinema independente. Então, eu penso que isso mudaria se fosse uma coisa que viesse do cinema independente. De repente, sei lá, a Petra Costa fez, né, um documentário que participou lá do Oscar. Eu acho até que foi no mesmo ano que o Carinha no Invisível, não sei, foi 2019. Se ela tivesse ganhado, ela não ganhou, chegou perto, talvez isso fizesse uma diferença, porque assim se trata de um filme independente que foi comprado, né? Eu acho que tem a ver com isso, com de onde é que vem esse filme que ganhou esse Oscar, entende? Quem é que estava envolvido nesse filme? Né? É uma galera totalmente desconhecida para o grande público, não para a gente que está envolvida, mas para o grande público, e que chegou e lacrou e arrasou e deixou todo mundo de boca aberta. Quero entender, quero conhecer mais sobre um pouco desse cinema. Agora, se é um filme que já vem lá de cima de qualquer jeito, entende? Por exemplo, quando o Selton Mello estava concorrendo ao Oscar com o filme O Grande Circo, né? Eu acho que o título é esse. O Palhaço. O Palhaço, um filme lindo, maravilhoso, mas é um filme de indústria, né? E tá entendendo onde é que eu quero chegar? Já se Pacarrete, que é maravilhoso, que foi feito aqui na Paraíba, concorresse ao Oscar e ganhasse, aí sim faz uma diferença, entende? Eu penso que é um pouco por aí, do Oscar chegar a fazer uma diferença em relação ao grande público, né? Mas eu acho que é uma questão de educação de longa data, sabe? De mudança de legislação, né? De chegar uma galera lá em cima que entenda que todo o país que tenha uma indústria audiovisual forte se protege, né? E isso quer dizer que eles não podem abrir as pernas para o conteúdo norte-americano, como sempre vem feito, e depois de 2018 para cá, essas pernas ficou mais arreganhada ainda, entende? Eu acho que é uma junção disso, é uma junção disso tudo, é uma junção de educação audiovisual nas escolas, porque, entende, você sabe, as pessoas sabem ver um filme mesmo, entender o que é uma linguagem cinematográfica? Eu não sei se as pessoas sabem, entende? As pessoas querem assistir, querem ver beijo, porrada e bomba, que é massa, gosto também. Mas tem outras coisas para além disso que também são legais, entende? Eu acho que é um pouco como o cinema mexicano chegou nesse lugar, entende? Quando Cuarón faz Roma e vende para a Netflix, entende? E ele defende a autonomia criativa dele e faz aquela obra rara e bota dentro da Netflix e vai para o Oscar e ganha, aí sim, entende? Mas aí a gente está falando de outra pegada, né? Assim, o cinema mexicano está... o nosso cinema brasileiro ele é maravilhoso, mas a história do cinema mexicano e o que se coloca
dentro do cinema mexicano do próprio país, já está num outro nível, né? Já está no outro patamar, porque tem a ver também com investimento. E falando agora, Márcia, você em 2016 você passou 6 semanas estudando em Cuba. E a visão que o brasileiro tem, né? A gente está justamente nessa conversa aí de estigmas, né, de preconceitos, a imagem que o brasileiro tem do próprio país, e acho que a imagem que o brasileiro tem de Cuba também não é diferente, talvez seja até pior, né, porque a gente mal conhece e o pouco que a gente lê, o pouco que a gente ouve é algo muito estereotipado. Então, como alguém que estudou lá, e eu sei que é a escola de cinema de Cuba, mas aí você tem muito mais propriedade para falar do que eu, porque você esteve lá, né? Mas eu sei que tem uma escola muito forte, mas eu queria, aproveitando esse espaço, né? Acho que as pessoas que estão aqui gostariam de saber como é, duas coisas em relação a Cuba, né? Como é a escola, como é estudar cinema em Cuba, e o que é que o cinema cubano tem a oferecer ao nosso cinema, e o que é que, de repente, o nosso cinema também pode oferecer ao cinema cubano, na sua perspectiva? Vamos por partes. Estudar em Cuba, eu costumo dizer, quando me perguntam, na Escola Internacional de Cinema e TV, em San Antônio de los Baños, imagina-se num monastério, só que você não está lá para rezar o Pai Nosso, você está lá para pensar, ver, respirar, beber cinema, 24 horas. Foi uma experiência nesse nível de imersão. Foi foda. Foi a primeira vez na minha vida que eu estive longe de casa, das minhas filhas, e em nenhum segundo eu tive vontade de voltar, que minhas filhas não escute. Eu chorei quando chegou o dia de voltar, porque eu não queria sair, porque eu fiz curso de direção, né, um curso livre de direção de atores, e lá tem a residência, né? É como se fosse uma grande universidade, um campus imenso, um espaço imenso, que tem os departamentos, tem departamento de figurino, de maquiagem, de caracterização, de arte, de fotografia, né? De dramaturgia, enfim, documentário, e todo mundo se encontra, né? No setor de aulas, e tem as residências, e as residências são misturadas. Então, eu estou num quarto que tem pessoas que estão fazendo curso comigo, mas tem uma pessoa que está fazendo um outro curso, e a gente fica trocando. E isso eu estou falando de pessoas do mundo inteiro, estou falando de ter japonês, de ter alemão, de ter francês, e muito latinos, assim, né? Eu fiz uma amizade muito linda com 3 chilenos, apesar de falar chileno, podre, entendeu? Porque eles falam muito rápido e cortam muito, mas a gente se entendia de alguma forma, e quando não entendia ficava rindo e dizia, aham, a tomar no cu. E um diretor de fotografia maravilhoso, novíssimo, Enzo Flores, que é peruano, que tem um cinema forte, lindo, que a gente não faz ideia, e um colombiano, Juan Carlos, que já está produzindo já na indústria há um tempo, né? E outra colombiana. E a gente ficou trocando o tempo inteiro, né? E criando coisas, né? Então, de manhã você tem teoria, à tarde você vai fazer a prática do que foi aquela teoria, entendeu? E à noite né, tequila, salsa, filme, tequila, salsa, filme o tempo inteiro, e no outro dia tudo, entendeu? É maravilhoso, assim. E como eles a integração, sabe, das pessoas do mundo inteiro, e quando está todo mundo pensando, respirando, falando, pesquisando cinema. E lá tem uma questão maravilhosa, que assim, na época, não sei como é que está agora, a internet é muito cara em Cuba. Não é que as pessoas não têm acesso à internet, as pessoas têm acesso à internet, só que é caro, né? Então, se paga pouco, se tem pouca internet por conta do valor da internet. Qual o motivo desse valor da internet ser desse jeito? Eu não sei, não fui pesquisar, também não me interessa. Mas, para mim, especificamente, era maravilhoso. Por quê?
você foca lá e você esquece do mundo. Então, você está em 2016 e, de repente, você se vê praticamente zero internet. Eu acessava a internet 1 hora durante o dia inteiro, somente para dizer que estava bem, e o resto era livro, filme, conversa, livro, filme, prática, entende? É, é incrível, assim, é uma viagem ao tempo. E aqueles carros em Havana. Ai, fale não, dá vontade de chorar. E sobre o que é que o cinema assim, cubano pode trazer, pode influenciar, pode ensinar o nosso, e o nosso ao deles? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu não sei, eu acho que uma coisa que eu percebi, eu não sei se por causa da língua, mas eu acho que não foi só por causa da língua, não, né? A América do Sul praticamente toda fala espanhol, né? Com as suas características próprias de lugar para lugar, né? Mas a princípio todo mundo fala a mesma língua e o Brasil fala português, né? Isso é uma diferença. Mas existe também uma coisa que eu percebi nas rodadas, que todo mundo conhecia a produção do outro país, sabe? Era como uma roda e tivesse tá todo mundo falando de times de futebol e todo mundo sabe o time de futebol de Recife, entende? E eu era uma das poucas que estava voando nas conversas nas primeiras semanas, entendeu? E encontrei um brasileiro lá e disse aconteceu a mesma coisa com ele também. No começo ele voava nas conversas quando começava o pessoal trocar figurinhas sobre diretor X, diretor Y dos países deles. Aí eu estou falando de Costa Rica, eu estou falando de Peru, eu estou falando de Colômbia, Venezuela, eu estou falando de México, entende? E é Argentina, e é como se o Brasil fosse não pertencesse ao continente, entende? Então eu tive que fazer um esforço para correr atrás de algumas coisas para poder começar a ser incluída, não porque eles me excluíam, mas porque a falta de conhecimento daquele cinema, o cinema latino, e porque fazia essa pequena separação, entende? E às vezes eles até me falaram, é como se os brasileiros não quisessem se misturar com a América Latina. Eu não sei se é por conta da influência norte-americana, acredito que sim, mas existia uma coisa meio que nesse lugar. E eu acho uma pena, porque, caralho, tem tanto filme maravilhoso, sabe? Eu assisti um filme uruguaio que eu amo, chamado O Estranho Senhor Kaplan. O Estranho Senhor Kaplan, entende? E é de uma beleza, de uma genialidade no roteiro, sabe? E as histórias são muito parecidas, tem especificidades de cada lugar, mas a história da América Latina, de certa forma, percorre todos os países e você encontra pontos de conexão. Então, quando o que Cuba, o que o Uruguai, o que a Argentina, o Chile tem a oferecer para o Brasil, seria esse olhar para dentro de uma forma mais carinhosa e menos e apaixonada por si, entende? Pela própria história e por si, e sem medo de parecer soberba, arrogante, bairrista, não. Eu simplesmente conheço a minha história, gosto da minha história, tenho interesse pela minha história, pelos meus sotaques do meu povo, e eu vou me aprofundar nisso e contar para os meus e, consequentemente, alcançar o mundo, sabe? E o Brasil tem feito isso um pouco mais no cinema independente mesmo. Aí eu estou falando de Kleber Mendonça, ele faz muito isso, ele tem uma linguagem própria, né? Eu estou falando de Ana Mulaerte, de Petra Costa. Mas quando você vai para o cinema indústria, existe uma tentativa de tentar copiar formatos norte-americanos, né? Se a gente vai para as comédias românticas, até algumas que fizeram sucesso, e eu às vezes me pergunto, fez sucesso porque teve muito dinheiro para o marketing ou fez sucesso porque é bom, né? Porque, por exemplo, aquele Mulheres em Alto Mar, alguma coisa assim, ai gente, sabe, roteirozinho batido, sabe?
do amorzinho que no final parece que vai estar tudo certo, depois corre e se encontra no aeroporto. E eu penso, a gente pode falar de comédia, mas do nosso jeito. Qual é o jeito nosso de falar de comédia? Como é que é o nosso jeito de falar de comédia romântica? Por que a gente tem que copiar ou esses formatos? Por que a gente não pode encontrar uma... Entende? Eu acho que é por aí, é nesse lugar, sabe? De se amar e sem vergonha. E contar suas histórias, sabe? Não sei. Relatos Selvagens é foda. Foda Relatos Selvagens. Entendeu? E é próprio, né? É aquela paixão, aquele sangue quente argentino que quando percebe que foi traído, né, vira o demônio, vira o Satanás, entende? E é próprio da Argentina, que é próprio da América Latina e conquista o mundo. Eu acho que é isso que esses países têm a oferecer ao Brasil, sabe? Márcia, E ao Brasil, eu acho que o Brasil tem a oferecer a esses países a loucura de Bacurau. Acho maravilhoso. Márcia, duas perguntas, uma minha e uma do Marcelo aí no chat, né? Você falou da barreira da linguagem, né? O fato dos países da América Latina, os países latinos, né, falarem espanhol e o Brasil ele fala português. Você acha que essa falta de irmandade, digamos assim, na coprodução entre os cinemas de outros países, né? Eles sim, pode ser enquadrado nessa barreira da linguagem, ou você acha que realmente o nosso cinema, a nossa indústria, que eu falo, a indústria brasileira de cinema, ela realmente ela desconsidera essa irmandade? E uma outra pergunta, se você lembrar logo em seguida, é a do Marcelo, ele só perguntou se você considera o Kleber, a Ana e a Petra como cineastas, né, ou que fazem parte do cinema independente. E mais, Ave Maria, preste atenção nas coisas que eles fazem. Eles têm já. Se você pega os filmes da Petra, ela já desenvolveu um estilo próprio. Isso eu chamo de independente. Entendeu? O Kleber Mendonça também, ele tem umas temáticas que ele está sempre percorrendo, entendeu? Ele tem uma relação com os temas urbanos, com a cidade, o ser cidade, né? Sim, demais, e são maravilhosos. E para mim, assim, o cinema nordestino de 2006 para cá é uma das melhores coisas do cinema nacional. Sabe? Quem não conhece o cinema brasileiro nordestino, corra atrás, porque tem coisas maravilhosas, assim, sabe? E você acha que tem essa barreira? A linguagem é uma das barreiras, ou você acha realmente que é Assim, coisa do Brasil, da indústria brasileira de cinema? Não, é uma das barreiras, mas não justifica. Claro que é uma das barreiras, porque se eu estava lá no meio, né? E quando eu chegava conversando com o pessoal, as pessoas quando chegavam começavam a falar um pouco mais devagar comigo, porque enfim, eu não falo espanhol fluente, eu falo espanhol, mas não da forma como eles. Eles falam, já vai falando nas gírias e tudo, já vem nas expressões, já vem, entende? Eles estão num outro nível, entende? É como estamos no Rio Grande do Sul, e aí eu encontro uma pessoa da Paraíba, a pegada e a fuleiragem é outra do que quando eu estou na frente do gaúcho. Vou conversar, vai ter, mas é diferente, entende? É um pouco nesse lugar de se reconhecer e dizer, hermano, e abraçar. E isso não rola com o brasileiro tão rápido, isso é construído, entende? É claro que... mas eu não sei se é uma coisa deles com a gente, eu acho que é uma coisa nossa mesmo, sabe? Assim, isso é construído. Eles não, assim, é quase que no automático entre eles, entre o peruano, o colombiano, um chileno, um argentino, isso é quase que no automático, entende? Então, existe aí a língua, a forma, faz uma pequena diferença, sim, mas eu acho que também existe talvez um pedantismo nosso em algum lugar, sabe?
e a gente meio que foi construindo esse pedantismo ao longo do tempo, assim, sabe? É o maior país, né? Somos, entende? Aí o futebol, o Brasil sempre ganha todas, né? As nossas telenovelas, entende? Eu acho que existe um pedantismo aí que vai se espalhando e vai tomando conta, e aí quando estamos num grupo, a gente tem que, se eu quero fazer parte, eu tenho que chegar, eu tenho que abrir caminhos, né? Para acontecer comigo o que acontece com eles automaticamente, eu construo isso. Mas, se eu quero, não é impossível, entende? E eu construí, no final saí melhores amigos, assim, com projetos de realizar um filme, mas não sei quanto, porque tem a ver com dinheiro. Mas, enfim, é isso. E eu acho que se a indústria tivesse interesse, e talvez a indústria brasileira grande talvez seja ainda contaminada por esse pedantismo que eu mencionei, talvez esse seja o maior empecilho, não a língua. Antes da gente entrar agora na sua carreira de forma mais direta, né, eu queria só aproveitar o gancho ainda dessas questões sobre a falta dessa irmandade que a gente não tem, né, com o resto dos cinemas latinos, e vou encaixar aí uma pergunta do Oséias, né? O Oséias está perguntando aí se você enxerga a oportunidade nos países lusófonos. Enxergo demais, muito, Osés, enxergo muito, assim. Tem sido aberto aí espaço para coproduções com países de língua portuguesa, Angola, Cabo Verde, o próprio Portugal tem interesse e contrata muitos profissionais para fazer, enfim, trabalhar nas produções e tem espaço grande. Perfeito. Agora, Márcia, me diz uma coisa. Você tem crédito de roteirista lá no Bola da Certa, né? E você tem o crédito de diretora, tanto no Enquanto o Sol se Põe, como também no Três Vezes Maria, né? Mas você também é preparadora de elenco, né? Então, assim, para quem não conhece, para quem não sabe qual é a função de um preparador, de uma preparadora de elenco, duas coisas, né? Eu queria que você me dissesse primeiro assim, você acha que o fato de que tem uma entrevista sua que você fala que cerca de 80, acho que 80, 85% dos filmes que estão sendo produzidos no Estado, você trabalhou como preparadora de elenco deles, né? Então, assim, você acha que o aumento da produção de cinema de ficção se deve também ao fato de que a gente está trazendo esse profissional, essa profissional para dentro do nosso estado, ou seja, que a gente está realmente trabalhando agora com um preparador de elenco, e isso tem potencializado o aumento do número de ficções em detrimento do número de documentários, não que esteja diminuindo, claro, o número de documentários, mas você atribui justamente a esse papel do preparador, da preparadora de elenco, esse aumento do número de ficções também? Não, eu não acho que o aumento de número de ficções tem a ver com a existência da função do preparador de elenco. Eu acho que o aumento da produção em geral, a qualidade da produção tenha talvez a ver, eu acredito que muito a ver com a inserção do profissional do preparador de elenco. Porque por exemplo, quando eu trabalho com uns filmes, aqui em Natal, né, quando eu vou para Paraíba ou para Pernambuco, já é uma outra pegada, porque eles já estão numa coisa mais indústria, mais avançada. Mas como a gente eu costumo dizer que a gente não é mercado, a gente é cena, uma cena, né? Estamos em transição para chegar a um mercado. Muitas vezes os diretores dos seus filmes chegam para mim e dizem, Márcia, tenha liberdade. Então não é somente uma preparação de elenco, eu não preparo simplesmente o elenco, entendeu? De certa forma, eu mexo no roteiro junto com o elenco, né? Claro, com um pedido, com autorização do diretor, porque muitas vezes os roteiros vêm com uma descrição bem sucinta da cena, mas não está aprofundado como é o diálogo, como é a mise-en-scène, e eles querem que isso seja construído no improviso lá na hora, no calor da cena, e eu que conduzo esse trabalho, entende? Ou às vezes eu altero algumas coisas, às vezes tem texto demais, gente, você não precisa falar isso, né? Você pode fazer,
e você pode mostrar isso numa ação, em vez de estar falando, que é muito descritivo. Então, eu penso que a qualidade dos filmes de ficção tem melhorado depois que apareceu o profissional de preparação de elenco. E eu não estou falando única e exclusivamente de mim, apesar de eu pegar boa parte dos filmes realizados no RN hoje, mas tem outros profissionais que já estão fazendo também, né? A Priscila Vilela, que começou comigo, ela já pegou preparação de elenco, se eu não me engano, o Henrique Fonte já fez algumas vezes. Então, e aí são pessoas que têm um entendimento de dramaturgia, principalmente o Henrique Fontes, muito aprofundados, e isso contribui. Perfeito. Claro. Os seus filmes, eu notei, vendo os seus filmes, que há alguns cuidados estilísticos que você toma e se preocupa bastante com eles. Então, inclusive, na nossa pré-conversa, você falou que o som, por exemplo, é uma das suas preocupações, né? Então, eu não vou nem seguir uma ordem de fala acerca da cronologia de lançamento dos seus filmes. Eu queria ir direto para Enquanto o Sol se Põe e destacar algo que eu acho muito, muito, muito potente naquela abertura do filme, enquanto o casal está lá jantando e o som é todo diegético, né? A gente vê só o movimento e o barulho dos talheres, a comida. Tem uma hora que a mulher, né, entre os dois personagens, ela coloca, acho que é um pão, alguma coisa na boca, parece ser um pão. E ela começa a mastigar e tem um plano detalhe mesmo no pão, e esse som é reforçado até o momento em que você quebra, quando você quebra sem quebrar, na verdade, porque você faz com que o personagem masculino ele ligue o som. Ele liga o som que está lá na estante e o título do filme acontece, o título do filme vem. E assim, tem algumas coisas no curta que a mim me chamaram bastante atenção. E eu sei que não cabe, depois que a gente joga o filme no mundo, acho que não cabe ao diretor a diretora ter que explicar, né? O filme está no mundo para que as pessoas tracem as suas interpretações. Mas eu, particularmente, eu não consigo deixar de fazer uma relação que eu acho muito interessante. Quando você separa naquele momento, depois da abertura do filme, que os dois personagens principais são separados, né? A mulher, ela vai para uma benzedeira, né? E o homem, ele vai vagar na noite até que ele chega em um determinado local lá. E assim, você falou do ponto de mutação, né, do Capra, do escritor no caso, né, não do diretor, e algo que me chamou bastante atenção, e nas minhas anotações, enquanto eu via, enquanto o Sol se põe, coincidentemente eu chamei de ponto de mutação. O fato de que, por exemplo, ela vai para a benzedeira, né, e ela faz ela tem as suas súplicas, os seus pedidos, e ela é atendida, e ao mesmo tempo o homem, então, assim, a mulher, ela procura uma saída espiritual, divina, espiritual, e o homem procura uma saída, digamos assim, psicodélica e artística, né? Porque ela vai para a benzedeira e ele acaba entrando, né? Ele acaba chegando até aquele local lá, uma espécie de bar, danceteria, ao mesmo tempo tem uma amostra, né? Algumas pinturas, alguns quadros, algumas artes. Inclusive, vale destacar que tem um personagem dessa cena aí, de estar no fundo, segundo plano, terceiro plano, que ele está com uma camisa que é justamente Eu Apoio o Cinema Potiguar. Então, eu achei muito bacana, né? Ele está lá atrás e com a camisa Eu Apoio. Imaginei. E eu achei muito bacana, porque não fala, né? Assim, não tem um papel específico, né, daquela cena, a não ser ficar lá no fundo, conversando com a outra figurante. Mas eu acho muito brilhante a forma como você deixa em paralelos o fato de que ela está procurando uma saída espiritual, divina, e ele encontrou-se lá com uma espécie num recinto em que há aquela coisa muito esotérica, psicodélica, artística lá. Então, eu acho que esse ponto de mutação, para mim, enquanto espectador do seu curto, do seu filme, ele se dá justamente nesse momento, porque nas cenas seguintes
a gente já começa a ver algumas coisas, né? Porque, por exemplo, o casal se sentava um de frente para o outro e nas cenas seguintes, após a primeira benza, a segunda benza, o homem já vai e coloca o suco de laranja no copo da mulher, depois já não senta mais de frente, né? Senta agora mais próximo, já tem um diálogo, já começam a conversar. Então, eu queria destacar isso que eu achei muito bom, né? Essa coisa do som, essa coisa do visual, tem um plano que você coloca, e eu tinha que falar desse plano, que é um plano que você coloca o homem sentado, né, de frente, e tem um quadro atrás dele com luzes, e tem uma luz incidindo, e tem muitos raios, assim, e é como se tivesse uma coroa também atrás dele, muitos raios. Então, acho que tem uma relação muito. É uma simbiose entre a coisa esotérica e espiritual que eu acho muito pertinente nesse É, filme em específico. Eu queria é que você falasse um pouco da ideia, né? Dessa ideia do é, curso. assim, o roteiro ele é de Michel Ferrer, né? Era um roteiro muito poético, era quase que uma videoarte, de certa forma. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa da dramaturgia. Posso mexer aqui? Aí eu e Totó, né, Vitória Real, a gente deu uma reorganizada e construiu a cadência de forma que tem uma linha narrativa. Mas isso foi baseado numa história que ela conheceu. Ela não conheceu a parte do homem, mas da mulher, ela conheceu, era justamente uma mulher que ia com a bezendeira, ela era levada por uma sobrinha, como acontece no filme, por uma bezendeira, e não é nem a mulher que quer ir, a mulher, na verdade, está um pouco desconfortável, e a sobrinha rasga a vida sexual dela lá para a galera, assim, de um jeito assim que Michelle ficou pá, se developei, e escreveu o roteiro e me entregou. Né? Imaginando o resto, né? Ela só pega o começo. Mas é um pouco que isso, assim, né? E esse homem, ele é uma pessoa. A viagem dele é muito mental, né? É uma noia, uma cabeça, é tudo aqui, né? Já a mulher já vai para uma coisa mais ancestral, mais do corpo, mais um contato mais direto com a natureza, né? Mas ambos estão passando, estão expurgando e passando por esse momento de transição, desse ponto da mutação, que é justamente esse ponto de virada, em que cada um, a sua maneira, entende que aquilo que eles tinham não dá mais. Eles têm que ir para um outro lugar. E cada um seguir o seu caminho sozinhos, né? Que é uma coisa que aconteceu comigo, né? E que isso não quer dizer que se precise ser uma grande dor, um grande sofrimento, ele existe, mas não precisa ser isso. Isso pode ser algo que, apesar da dor da mudança, porque tudo, né? Algo morre para algo novo acontecer, isso é o ciclo da vida, né? Mas pode ser que coisas boas aconteçam, na verdade, coisas boas vão acontecer e você se abrir para essas coisas boas. E aí, esse ponto de mutação que você fala, que eu quero passar justamente, é quando dá esse clique na cabeça dos dois. Cada um tem os seus caminhos, né? Esse clique de que, tipo, cara, e aí eu começo. Antes eu estava vendo você como o meu calvário, e aí eu começo a ver você como um parceiro de vida que a partir de agora vai tomar um outro caminho que o meu. E é só isso. E tudo bem, né? O filme fala disso, desse momento de transição, quando duas pessoas que achavam que ia morrer juntas percebem que não rola mais. A cena que depois da segunda benza, né, da mulher, que ela senta à mesa, eles começam a se comunicar, aí tem o vinho lá, né? O vinho tá lá, não é mais suco de laranja, é um vinho agora, né? Aí ele, A água também vai mudando, né? isso O é. que eles bebem vão mudando. E tem o pedido de desculpas, né? Tem o elogio à beleza da esposa, e eles começam a falar sobre saudades, né? Sobre, eu queria tão com saudade de saltar de paraquedas da Patagônia, se eu não me engano, é uma coisa assim que ele fala. E eu não queria estragar o final do seu filme, mas eu preciso dizer que o final, para mim, é muito poético naquele momento em que ela está lá, aí aquele olhar emocionado, esperançoso, aquela blusa vermelha, os fogos de artifício, e na blusa dela tem vários pássaros, né, na blusa dela.
Então, assim, é muito evocativo para mim aquela cena final, aquele encerramento, por conta dessa coisa muito visual, audiovisual até, o estouro dos fogos, os fogos sendo visualizados, a blusa, os pássaros, o olhar, a emoção dela. Então, eu gostei muito do Enquanto o Sol se Põe, porque para mim, assim, ele tem muita, e para mim, assim, ele é muito do que o cinema pode representar, né? E às vezes a gente sabe que o espectador, em geral, ele não depreende do filme tudo que o filme tem a dizer. O espectador ele tende a perceber 20, 30, 40% do que o filme tende a dizer, porque o resto fica escondido, ou são mensagens visuais, audiovisuais que o espectador, com um olhar, digamos, menos treinado ou menos acostumado a ver outros tipos de cinema, não tem. E eu acho que o seu filme, ele é uma ponte muito objetiva e, ao mesmo tempo, que permite também muitos outros entendimentos a partir tanto do som, do vídeo, do figurino, da fotografia. Eu adorei a fotografia, adorei o som, adorei como você... Castro. Sim, adorei como você, por Castro, não. exemplo, eu não sei se é intencional, acredito que seja, nada no cinema, né, surge intencionalmente. Às vezes, o que é filmado intencionalmente vai para a cena porque foi decidido que ficou melhor intencionalmente. Então, mas foi uma decisão, né? Então, assim, eu adoro como até o escalonamento do som vai havendo, né? Diegético, depois som instrumental, depois som musicado, cantado, né? Com letra, com cantoria. Então, eu acho que ele segue uma linha, um ritmo de escalonamento no som, nos planos, na fotografia e, claro, no roteiro, na história, no desenrolar, né? Porque a gente vai também conhecendo mais aqueles personagens a partir do momento que a gente tem mais que eles vão assim, a gente conhece eles como funcionam juntos quando eles vão se afastando, né? Então eles começam juntos, mas a gente não conhece o que aconteceu. Então quando eles se afastam e cada um toma o seu destino, ao final quando eles se juntam novamente a gente já conhece melhor as dores, os amores, as saudades daqueles personagens. E uma coisa que também me chama a atenção, né, e a gente teve esse pequeno papo, foi a questão do protagonismo feminino, né, nos seus filmes, e você disse que suas mulheres são suas heroínas, de fato, né, e eu acho que isso fica muito evidente, tanto no Bolada Certa, como no Três Vezes também, né, eu acho que fica muito evidente, né, nos dois filmes, claro, em situações muito diferentes, mas algo também que eu acho que tem nos seus filmes é essa relação familiar, né? No Bola da Certa, da filha e da mãe, no Enquanto Só se põe entre marido e mulher, e no Três Vezes tem também essa relação fraterna entre aquelas mulheres, mas também há um parentesco entre alguns personagens, né? A gente fica sabendo durante o filme que há essa coisa também, há esse parentesco, né? Mas eu queria que você falasse um pouco assim, é, 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 do que significa ter as mulheres enquanto heroína em seus filmes. Eu vou começar dizendo uma coisa que significa se colocar no mundo de forma empoderada, mas não de uma forma arrogante e tudo, entendeu? Mas de uma forma que, cara, não a gente pode arrasar tanto quanto qualquer outro cara e a gente pode arrasar separado, a gente pode arrasar junto, entende? E é nesse lugar, assim, e também um pouco de uma trajetória também pessoal minha, de me entender quanto mulher, de entender, de uma busca também de entender meu corpo, minha sexualidade, né? Eu tenho uma relação muito complexa com a Igreja Católica. Eu venho de uma família absurdamente católica, né? Do ponto de eu, quando fiz minha primeira tatuagem, minha mãe chorou, porque, porra, é a marca do cão, entende? Nesse lugar, né? E ter uma vez, eu com 10 anos de idade, ter percebido pela primeira vez, eu estava... A questão do corpo feminino na sociedade, a gente sempre... Isso tem mudado, mas ainda tem... É uma diferença muito grande. Assim,
uma mulher se entender conhecer o seu corpo do ponto de vista sexual e poder viver isso tranquilamente, livremente, não é a mesma coisa que para um cara. A gente conquista isso, vocês são empurrados para isso. E isso me incomoda muito, e me incomodou muito. Então, é um pouco nesse lugar, entende? Eu me lembro uma vez, não sei se tem alguém da família assistindo, acho que não, foda-se. Eu tinha 10 anos, olha o absurdo da cena, eu tinha 10 anos e eu tinha uma mesa lá em casa, uma mesa de madeira, boleada, e eu encostei acidentalmente, né, a minha vagina na madeira. E eu senti, óbvio, que o clitóris bateu lá, eu senti uma sensação agradável. Eu não sabia o que era, eu não tinha condições de nomear. Estava agradável e eu só fiquei lá. Sabe quando você sente uma coisa agradável e continua, mas sem saber do que se trata, sem nenhuma malícia? Minha mãe viu aquilo de longe, tinha pessoas na casa, deu um grito que eu demorei, depois desse grito, eu fiquei com medo de me tocar durante quase 6 anos. Para de sarrar na mesa, menina safada. Mas foi um berro. Eu não entendi o que era, mas pelo tom, pela violência, eu percebi que, pelo amor de Deus, não toca nessa pepeca. Entende? E isso aos poucos, à medida que eu fui crescendo e fui percebendo, eu disse, cara, não rola. Por que um cara é estimulado a e a menina é estimulada a não? A quantidade de vezes que eu conversei com gente muito mais nova do que eu, que dizia, eu não gosto de transar, mas eu transo, eu disse, cara, tá errado. Tá entendendo onde eu quero chegar? É como se o homem fosse feito para isso e para ele tudo ok, ele ter libido e mostrar. E a mulher, não, a gente é fofinha, a gente gosta de amorzinho e fazemos filhos. E os meus filmes, eles querem falar contra isso. A gente pode até gostar de fazer filho, eu amo minha filha e tudo, mas a gente adora fuder, a gente às vezes quer só fuder e tudo bem. E se você não tem problema com isso, um problema é seu. E eu posso gostar de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu seja safada, mau caráter, isso quer dizer só que eu gostei de 3 pessoas ao mesmo tempo, entende? É um pouco nesse lugar de tentar tratar desses assuntos, porque eu acho que apesar de muita bunda no Instagram, a gente ainda é visto de forma diferente, e principalmente o nosso sexo é diferente. Né? Teve uma vez, eu fiz o 3 vezes Maria, e eu trabalhei com um ator que eu adoro, que na época ele era dos Klaus, Marco França, fã de Marcos França, né? Foi toda cheia de dedos, chamar ele para trabalhar e tudo. E ele foi maravilhoso, ele foi incrível. Primeira vez que a gente trabalhou junto. Ele foi tão maravilhoso que depois, quando acabou, ele me chamou para tomar um café, porque ele queria me fazer um elogio. Chegou e disse, Márcia, eu fiquei de cara, sei lá, 30 pessoas sob o seu comando e você deu conta. Cara, você botou o pau na mesa, você é uma diretora foda. Eu disse, não, meu amor, eu agradeço, eu entendo o que você quer falar, aceito o elogio, mas não foi o pau que eu botei na mesa, não. Eu botei a buceta mesmo. Entende? É nesse lugar, entendeu? De em vez de eu dizer que algo bom é do caralho, eu digo, é do grelo. Sim. Entende? É uma exaltação à buceta, assim, o tempo inteiro, de várias formas, dramáticas, suspenses e comédias. Mas viva la buceta. Aproveitando isso aí, esse nosso papo, assim, você tem ao menos um longa-metragem, né, para sair em 2022, e você havia me falado que estava buscando financiamento, né, buscando auxílio na produção para mais de 2, se eu não estou enganado, né? E o que a gente pode esperar aí do que você já vai lançar, se tudo der certo, em 2022? Se chama A Era do Metano, é o primeiro longa-metragem que eu dirijo. Eu não dirijo sozinha, é uma parceria com Júlio Fantes, né, que é um diretor de fotografia aqui de Natal, que saca muito de efeitos especiais e foi parceiraço, foi maravilhoso trabalhar com ele. Achei que a gente ia ter fight, a gente não teve. Que é um texto do Henrique Fontes, roteiro do Henrique Fontes, em cima da dramaturgia levantada pelo grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Os outros filmes que estão aí na busca por financiamento, né, através dos meios normais, que é
na tentativa de negociação com players, essas coisas. São duas comédias, né, que eu costumo dizer que eu adoro, né, fazer a comédia fuleiragem de conceito, né? E o Quebrando Gelo, de novo, traria a Titina como protagonista, a primeira vez que ela é protagonista assim, de um filme, e que fala de uma mulher que apaixona, que, enfim, vai fazer, junto um grupo de mulheres, e vão fazer as Olimpíadas de Inverno no sertão do RN. É uma mistura de road movie com Frozen, mas um Frozen nordestino, as Let It Go do sertão. Perfeito. Você me disse que inclusive gosta de brincar com gêneros, né, cinematográficos. Então só aí você me falou de ficção, né? Você disse que você tem alguém que lida muito com efeitos especiais. Você disse que vai fazer um road movie. Você disse que você vai fazer uma espécie de Frozen, né, a lá Nordeste. Então, assim, então a gente pode esperar um filme que brinque mesmo com os gêneros, né? Você até me falou em Parasita, né? Porque Parasita tem muito essa coisa comédia, tem o drama, tem o toque de suspense. Não, Quebrando o Gelo, ele é bem comédia mesmo. Mas a Era do Metano, ele é híbrido. A Era do Metano são 3 histórias, um pouco como Relatos Selvagens. A diferença é que essas 3 histórias, elas são costuradas através do tempo. Brasil 2021, Brasil 2051, Brasil 2081, né? E as consequências, imaginando se esse negacionismo e esse pensamento anti-ciência que está no poder hoje, se isso se perpetua, o que é que pode acontecer, né? Então, a gente chega em 2081 e o mundo está vivendo no subsolo porque o Brasil de 2051 detonou geral e acabou com a vida no planeta Terra, entendeu? Todo mundo começou a cheirar gás metano. Não vou falar muito não para não pegar a ideia. Mas tudo começa com o negacionismo e o Covid de 2021. Esse é o ponto de partida, né? E temos drama, temos suspense, né? Temos um pouco de faroeste dentro de um elevador, né? Um pouco de Tarantino, porque no final tem uma cena bem sanguinolenta, e comédia, tudo junto, e ficção científica, tudo junto. Então, é uma salada mista que eu acho que vai dar certo, e eu digo que é um gênero híbrido, tem para tudo. É ele que a gente vai ver em 2022 ou não? É ele. Mas já tem alguma projeção precisando de apoio para pós. O meu desejo, o meu e de julho, que a gente quer lançar em maio. Maio, perfeito. Você está dizendo que está precisando de apoio, né? E o tal cinema na raça e o cinema no braço aí, é uma coisa que, como é de fato fazer cinema no Brasil, como é, inclusive ainda mais, né? Como é fazer cinema no Nordeste, como é fazer cinema potiguar, né? Como é fazer cinema na raça, no braço, na vontade mesmo de fazer com que o cinema aconteça e mostrar o nosso cinema, né, para o resto do Brasil, para o mundo, etc. É ralado, é sofrido, da gastrite, da insônia, entende? Assim, a gente fez a gente filmou, né? A gente pré-produziu e produziu esse filme com um pouco mais de 60 mil, o que é uma piada se eu fosse sentar numa mesa para falar com o Kleber Mendonça, para falar e com alguém da Globo, então eles iam ter um AVC na minha frente, né? E perguntar se eu estava comendo merda. Porque é realmente assim muito irrisório. Isso mal daria para um curta se a gente fosse fazer de forma correta, pagando todo mundo, seguindo a tabela, né, da Cine. Mas como faz uma diferença tremenda, a gente está tentando vender projetos aí em rodadas de negócios já há uns 3 anos,
e a gente fica sempre naquela negociação que nunca fica naquele namoro. Eu estava com um projeto aí com a Warner, e fica naquele, ai, queremos, e aí fica numa conversa, outra reunião, mas nunca fecha o acordo. E aí eu sempre penso que tem a ver pelo fato de eu não ter um longa. Então, parece que fazer um longa-metragem, claro, um longa bem feito, e conseguir colocar ele numa sala de cinema, parece que é como se fosse assim a graduação. Ok, agora você está apta a vender projetos grandes para players, né? Então, é necessário conseguir fazer. E na história do cinema, muita gente fez o seu primeiro longa realmente assim na raça. Claro que não dessa forma, mas todo mundo acabou fazendo um bem bolado, não todo mundo, mas muita gente acabou fazendo um bem bolado para conseguir estrear no mundo de forma grande, né? No mundo comercial, sair dos curtas-metragens, porque curta ele é muito bom e é necessário, mas o curta é uma escola. Você só é tido como, digamos assim, adulto do ponto de vista da direção cinematográfica quando você começa a fazer longas, né? Mas longa é muito caro, né? Um longa a baixo orçamento é 1,5 milhão, né? E aqui no RN não tem editais, entende? Então, ou você faz na raça, ou você ganha na loteria, ou você sai de Natal. Não estou afim de sair de Natal. Gosto muito de Natal, apesar dos pesares, não sei que água estragada é essa que eu ando bebendo, mas eu gosto de Natal, quero continuar aqui, apesar de não ter, dessa cidade não gostar muito do meu setor, né? Porque não investe. Né? Fatão, por favor, vamos tirar a lei do audiovisual do papel, né, governador. Mas isso não é para ser regra, isso é para ser talvez um ou outro, né? O ideal era que se fizesse como se faz. Se você vai para os estados brasileiros que têm uma indústria audiovisual forte, aí eu estou falando de Pernambuco, estou falando de Ceará, Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, eles têm editais. E eles têm, inclusive, linhas para o primeiro filme. Linhas com 500 mil, que já dá para se fazer um primeiro longa, né, com esse valor. A gente não tem, entende? Então, cantar a bola de dizer primeiro a experiência cinematográfica, depois os editais, eu não acho, um discurso anacrônico e pouco condizente com a realidade da galera, sabe? Eu acho que tem que se lutar por políticas públicas que fomentem o audiovisual de verdade, tem que se lutar pela lei do audiovisual, tem que se lutar por editais com recursos dignos, entendeu? Em que a gente pare de pagar as pessoas simbolicamente e pague os valores devidos, né? Eu não quero fazer outro filme na raça. Esse é o segundo, que eu, enquanto só se põe, fui na raça, e esse. E o último. Depois desse, meu próximo longa vai ser com recursos dignos, vai ser com um orçamento que dê para pagar bem as pessoas. Porque isso influencia no resultado da obra, entendeu? Quando você está fazendo com recursos, você tem tempo de preparação, porque você paga as pessoas durante esse período, as pessoas se dedicam exclusivamente ao seu projeto, né? Você tem tempo para pós-produção, porque você está recebendo para isso. Então, isso tudo vai reverter na qualidade final do produto. Quando você está fazendo na raça, você está fazendo aquilo e, paralelamente, você está correndo atrás para pagar suas contas. Então, significa que você não tem uma dedicação exclusiva. E isso também vai reverberar na qualidade final do produto. Já, muito raramente, um filme feito 100% na raça, né, com pouquíssimos recursos, vai conseguir chegar ao mesmo grau de qualidade técnica, de primor, que um filme feito com dinheiro necessário para se fazer. Então, é essa a grande diferença e é essa a pena, porque às vezes você tem talentos geniais e uma ideia incrível, que poderia ter sido uma coisa foda, mas vai ficar sendo uma coisa bacana, mas não uma coisa foda. Então, entendeu? A Era do Metano, ele se garante na história, se garante na dramaturgia,
se garante no elenco. Tá bem filmado, mas com certeza, se a gente tivesse 500 mil, puta que pariu. Entende? Eu sei disso. Mas tudo bem. Entendeu? Principalmente porque você falou que ele vai se passar em 3 épocas, né? Então, assim, A gente está trabalhando exige, muito com croma. exige muito, assim, direção de arte muda, né? Vai mudar a figurino. Então, o Glaucio até comentou aí, dizendo que fazer cinema no Nordeste nunca foi fácil, né? Imagine agora, né? Agora que ele se refere aos tempos mais recentes, né? Aos 2, 3, 4 últimos anos aí, imagine. Márcio, a gente já passou de 1 hora de conversa aqui, eu não vou lhe segurar mais. Garanto a você que eu adorei a nossa conversa, eu adorei você, adorei sua energia, né? Adorei seus filmes. Então, assim, para não lhe segurar mais, assim, eu queria deixar o espaço aberto aí para que você faz parte da Caboré, né? Da Caboré Audiovisual, então você faz parte de uma produtora que já tem acho que quase 20 filmes, né, no mercado, que passaram por festivais, premiações, que foram premiados, os seus também, né, passaram por festivais, inclusive internacionais. Então, assim, eu deixo aí aberto, né, o espaço para que você fique bem à vontade para falar do seu trabalho, da Caboré, e peço a você que deixe uma mensagem final aqui, né, para a gente poder já encerrar e eu liberar você. Você passou esse tempo todo aqui conosco até agora. Bem, a produtora Caboré, a gente tem esses filmes que você falou e a gente, graças a Deus, a gente está começando a entrar numa nova fase que é justamente o trato com players, né? A gente aprovou e estamos entrando agora na pré-produção de uma série documental de 3 episódios, né? O Mundo Delas fica na Brasil, né? Então é a primeira vez que a gente vai ter recursos dignos para fazer um trabalho que vai sair desse campo, né, RN Nordeste e vai para um canal nacional. Aprovamos também para o Prime Box Brasil uma série também documental, O Mundo das Artes, né? E estamos agora também fechando coprodução com produtoras maiores para poder conseguir vender os nossos projetos. Um deles é o meu longa-metragem, o Quebrando o Gelo, né? Que é esse que é o próximo que eu quero fazer e quero fazer com dinheiro de verdade. Fora isso, a gente também tem cursos, né? Eu sou coordenadora do Cursos Livre de Cinema, que foi financiado pela Prefeitura de Parnamirim. Estamos aí em negociação para voltar o próximo ano, assim que for possível ter aula presencial. E estamos com um festival de cinema latino-americano aí engatilhado para acontecer assim que essa pandemia acabar, que é o Festilas, que eu também idealizei, porque, enfim, depois que eu voltei de Cuba, eu disse eu tenho que fazer alguma coisa para a gente se conectar melhor com os nossos irmãos latinos do ponto de vista cinematográfico, né? De fazer essa ponte, de trazer gente da Bolívia para cá, de trazer gente da Colômbia, do México para cá, para a gente trocar, né? Artisticamente e também comercialmente, né? Então a gente está nesse momento aí também cogitando, aí trabalhando a possibilidade de virar distribuidora, mas isso é um projeto mais longo, mais à frente. Mas é isso, né? E eu trabalho muito com preparação de elenco, também trabalho com casting, né? Eu sou parceira da agência Trama, do Marcília Amorim, e tem um canal no YouTube que está parado no momento, mas a gente vai retomar depois que a Aldir Blanc permitir, que é As Primas, né? Que a gente fez, eu e Titina, e Thalita, Márcio, Benjamin, Adriana Borba, Rebeca Carosa. A gente fez o ano passado e a gente quer voltar agora num formato mais diferente, assim, porque a gente acredita muito que rir é a melhor coisa. Vamos viralizar o humor, minha gente. Vamos rir. E Márcio, então, botar o grelo na mesa. sim. Então, Márcio, assim, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela nossa conversa.
desejo assim que realmente os espaços, não só com o final da pandemia, com o fim, se chegar, né, que os espaços, os olhares, né, o financiamento venha, os projetos certamente são interessantíssimos e eu espero que mais na frente, quando você, em maio ou depois de maio, a gente sabe que é corrido quando lança, né, mas depois de maio, quando você tiver tempo, se você quiser voltar a conversar, eu tenho certeza que o pessoal da CIRN, e eu também já manifesto o interesse, eu tenho interesse em voltar a conversar com você, a CIRN também tem, e enquanto espaço de divulgação, certamente você pode contar conosco, você pode contar comigo, né? E mais uma vez eu agradeço demais, né? Em plena sexta-feira à noite, quase final de semana, você tirar um tempo para conversar com a gente, para conversar comigo. Então, Já abre uma cerveja. perfeito, tá ótimo. Então é isso, Márcia, pessoal da CIRN, quem ficou até agora, quem teve que sair um pouco antes, eu espero que a conversa tenha sido legal, que tenha sido prazerosa e espero que a gente se reveja, se a gente se veja em breve aí.